Fala com o teu irmão. Orando em todo tempo no Espírito. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Obrigado, Jesus. Nós estamos aprendendo nesses dias o que? Oração. Pode pôr aqui, por favor. Obrigado. Vai receber o galardão de profeta, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que se der, nem que seja um copo d'água para um profeta, você recebe no mesmo galardão. Deus está levantando uma geração que não vai ter vergonha novamente de honrar os homens e as mulheres de Deus. Tem muitos homens aí que deixaram de ser de Deus, mas tem muitos ainda que não se dobraram. Quando Elias estava falando, olha, restou só eu, o Senhor falou, não, tem uma quantidade muito grande de homens que não se contaminaram ainda. Tem mais de 7 mil que não se contaminaram. Talvez você está olhando só para aqueles que caíram, mas tem uns 7 mil ainda que estão pagando o preço, que estão sendo alimentados dentro das covas por Obadias. Amém? E quando Deus levantar esses profetas, eles vão revolucionar toda essa terra. A Bíblia fala que ele vai de novo soprar nos últimos dias, né? O espírito de Elias, que é o mesmo espírito que estava sobre João Batista, que prega sobre arrependimento. João Batista, ele ficou mais de, não vou pregar sobre isso, mas o espírito aqui começou a queimar, ficou mais de 20 anos no deserto. Sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? Deus levou 20 anos para fazer João Batista. De 20 a 22 anos para fazê-lo, para gerar nele um homem temente a Deus. Um homem que não tinha medo de pregar a verdade. Você precisa estar do lado de pessoas que não têm medo de pregar a verdade, amém? Que não tem medo de ofender você pela verdade. Ele ficou 22 anos sendo gerado por Deus. O ministério dele durou 6 meses. Mas o Senhor Jesus falou, de homens nascidos de mulher, esse foi o maior de todos. O segredo não é quanto tempo o teu ministério vai existir, mas o tempo que você permite ser gerado por Deus no deserto. Ele vivia escondido, sendo alimentado pelo básico, se vestindo pelo básico, sendo gerado por Deus. E depois que ele saiu em 6 meses, foi suficiente para revolucionar e preparar o caminho do Senhor. Deus está gerando isso nesse tempo. Tem muitos profetas ainda nas covas sendo alimentados, como Obadias alimentou nos dias de Jezabel, mais de 100 profetas nas covas, escondidos, dados como morto. Mas quando esses profetas se levantaram junto com Elias, eles fizeram a diferença na terra de Israel. Deus vai levantar os profetas das covas, amém? Por isso não deixe de alimentar o profeta, amém? Em nome de Jesus. Efésios, obrigado. Aí ó, o outro já quis trazer água fresca, amém? Ofereça a ti, Senhor, como Davi fez, amém? Quer comer, quer beber, fazer isso para a glória de Deus. Glória a Deus. Efésios 6:18 diz, orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui o apóstolo, ele nos orienta a orar no Espírito. Quais seriam as implicações, quais seriam as características? Mas pastor, o que é orar no Espírito? Não dá tempo da gente falar tudo hoje, vamos falar um pouco. Aqui ele já dá algumas dicas. Primeira coisa que ele nos orienta, né, é orar no Espírito em todo tempo. Deus ele é muito sábio. Jesus, ele falou sempre para os discípulos, medita nesse livro de dia e de noite. Por que nós orientamos as pessoas a lerem a Bíblia? Para ficar registrado na memória dela, para que ela possa meditar na Bíblia quando ela estiver num lugar onde ela não possa usar a Bíblia. Então, por exemplo, você está no seu trabalho, você não tem como parar lá para o seu trabalho para abrir uma Bíblia, ou talvez lá eles nem permitem isso. Você não tem condições de usar nem o celular. Então você tendo a palavra de Deus dentro de você, por isso que Davi falou que a palavra de Deus ele escreveu nas tábuas do coração dele, para não pecar contra Deus.
Por que Davi falou isso? Porque quando a palavra de Deus está dentro de você, você não peca. A Bíblia fala o que? Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a... Como é que faz para mim ser santo, Diego? Primeiro, mais do que a vontade de ser santo, você tem que conhecer a palavra. Porque é a palavra que santifica você. Tem gente que acha que ser santo, né, é se isolar do mundo, só ficar orando e jejuando. Tem que orar e jejuar muito, mas se não estiver pautado na palavra, você vai voltar a pecar. Porque quando a palavra estiver dentro de você, ela vai te acionar. Olha, isso aqui desagrada a Deus. É dessa forma que você deve proceder. Então por isso é importante você ler toda a Bíblia, conhecer a Bíblia. Por isso que Davi falou: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar. Como é que Davi sabia disso já, sendo que só foi escrito no Novo Testamento que santifica-nos pela verdade, a tua palavra é a verdade? Porque o próprio Espírito Santo que inspirou o apóstolo para escrever isso também estava com Davi. Amém? Então a palavra de Deus diz: santifica-nos na verdade, a tua verdade é a palavra. E ali ele fala, e o texto que eu estava referindo fala: medita nessa palavra de dia e de noite. Quer dizer, você precisa ter a palavra dentro de você para você poder meditar nela em momentos que você precisa. Da mesma forma, aqui está nos ensinando a orar no Espírito. Uma vez que eu conheço a palavra de Deus, agora eu posso estar em qualquer ocasião. Posso estar dirigindo, posso estar trabalhando, posso estar lavando louça, posso estar cozinhando, posso estar deitado, refletindo, e eu posso estar orando em Espírito. Não importa a minha condição física, o que eu estou fazendo, eu posso estar ligado espiritualmente. Você sabia que você fica ligado espiritualmente 24 horas? Você sabia que quando você está dormindo, você enfrenta ataques malignos? É a hora que você mais enfrenta, porque a tua mente está vulnerável, você está ali descansando. Por isso você tem que ajoelhar e falar: Senhor, coloca anjos, né? Davi fala: deito, né? E logo eu pego no sono. Por quê? Nossa, você está sabendo, né? Fala aqui não. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só o Senhor me faz repousar. Que coisa assembleana, sabe? De novo, vai lá. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só o Senhor me faz repousar. É por isso que Deus tira uns assembleanos da assembleia. Tá vendo? Eu também era assembleano, para meter fogo nesse povo aqui. De novo, Paulo, vamos lá. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só o Senhor me faz repousar em descanso. Amém. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor é Espírito, e importa que nós adoremos Ele em Espírito. E Ele está falando que nesse texto diz que só o Senhor me faz pegar no sono e repousar. Não é o remédio, é o Senhor. E o Senhor é Espírito. Então quando você deita, você tem que começar a esvaziar a tua mente dos problemas. Não é hora de pensar nos problemas, porque o teu Espírito vai se conectar com Deus e Ele vai fazer você dormir. Como o pai que pega o filho e leva para a cama, como o pai que faz o filho ninar, assim o pai vai te pegar nos braços e fazer você dormir. Por isso é muito importante, irmãos, que nós em todas as ocasiões estejamos agindo em Espírito. Ele está falando: orem no Espírito em todas as ocasiões. Na outra versão fala em todo o tempo. Quer dizer que em todo o tempo, Diego, eu tenho que estar em oração? Sim. Querido, se você pudesse abrir os seus olhos espirituais, existem milhares e milhares de demônios ao nosso derredor aqui fora. Aqui mesmo nessa rodovia aqui fora está cheio de demônio, para matar pessoas, para destruir vidas. Existem várias armadilhas que todos os dias os anjos estão indo na frente, estão desarmando. Lá na África, a maioria dos países tiveram guerras, e na época plantaram várias minas terrestres. É muito comum você ver crianças, jovens, sem uma perna, sem as duas, sem um pé. Por quê? Porque aquela mina está lá, pisou, ela arma, explode. No mundo espiritual, os anjos eles vão na frente, eles estão desarmando. O que a palavra de Deus fala? Tira o meu pé do laço do passarinheiro, tira o meu pé da armadilha. Só o Senhor tira os meus pés da armadilha. Então, irmãos, nós temos que estar constantemente em oração, porque nós estamos em constante guerra espiritual. Tem muitos problemas da sua vida que tem acontecido porque você não ora. Você fica pedindo só para o pastor orar para você, mas você precisa orar. Você precisa estar em espírito e não na carne. Então orar em espírito é estar em todo o tempo vigilante,
é estar em todo o tempo conectado com Deus, pela sua palavra que está dentro do teu coração, pela sua dedicação, sua concentração de estar se dedicando a Ele. Então, como posso eu orar em espírito? Primeiro, se eu não leio a Bíblia, tem que começar do começo. Primeiro, ler a palavra, todo dia antes de você acordar. Não é pegar aqueles livrinhos de devocional e ler 2 versiculinhos, não, é uma explicação e preencher uma frasinha lá, não. É pegar a Bíblia e ler. Acorda mais cedo, toma o teu café, escova o teu dente, prende o cabelo, pega a Bíblia, meu irmão, antes de ir para o trabalho e leia, meia hora no mínimo. E não é assim, cada dia, deixa eu ler aqui provérbio, deixa eu ler salmo, deixa eu ver o que eu vou ler hoje. Senhor, fala comigo. Peraí, o Senhor vai me dar uma palavra, ó. É agora, ó. Eis que eu tenho contra ti, Senaqueribe. Não é essa aqui não. Peraí, tá errado. Não girei direito, peraí. Não, pega, irmão, os evangelhos, começa a ler. Eu vou ler os 4 evangelhos. Começa. Depois eu vou ler as cartas do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo. Vou ler o Novo Testamento. Vai dando sequência. Não começa a tua vida espiritual e fica no meio do caminho, não. Amém? Então, antes de orar no Espírito, como que eu oro no Espírito? Como que eu ouço a Deus? As pessoas vêm com essas perguntas. São pessoas que não leem a Bíblia. São pessoas que não gastam tempo lendo a palavra de Deus. Primeira coisa, para você orar no Espírito, você tem que conhecer a verdade, a palavra de Deus. E então você começa a orar no Espírito. Você começa a se inspirar nos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Amém? E então você ora em todo tempo e em toda ocasião. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Ore no Espírito. Você acordou amanhã, alguém colocou uma questão que você precisa decidir. Você sempre tem que pedir um tempo, porque você precisa orar no Espírito em todo tempo. Orar no Espírito é só quando está com problema? É só quando está com dificuldade? Em todo tempo, em toda ocasião. Então você não toma uma decisão, não dá um passo sem orar. Ok? E como que é na prática essa oração? Essa oração, ela é uma oração também de súplica, né? Quando então eu estou em casa, que eu estou mais à vontade, ela é uma oração no Espírito, mas uma oração no Espírito em súplica. O que isso significa? É uma oração, súplica ali no original significa clamor. Então é uma oração onde eu posso entrar no meu quarto e dobrar os meus joelhos. A igreja precisa voltar a orar de joelhos, é por isso que a gente fica aqui quase uma hora orando de joelhos. No começo, quando eu comecei a ensinar isso, poucos faziam isso. Agora todos estão fazendo, até as crianças. Louvado seja Deus por isso. Então, orando no Espírito em súplica. O que é isso? É dobrar os seus joelhos. É trancar a porta do teu carro, da tua casa, do teu carro também, seja o que for. Dobra os seus joelhos e chorar na presença de Deus. Tem gente que vai para o Facebook e coloca uma frasinha lá para desabafar o que está sentindo. Tem gente que vai lá e liga para um amigo, mas não entra no quarto em secreto e conta o segredo para Deus. Não levanta uma súplica. O que é súplica? É você não estar mais no trabalho, você não está diante de pessoas, você está à vontade para você poder chorar na presença de Deus. Às vezes aqui na igreja você não pode abaixar porque você está com uma roupa, vai aparecer suas costas, a sua roupa íntima. Você entra no teu quarto, até mesmo sem camisa, sem nada, você que é homem, você fica mais à vontade, você tranca a porta, você pode deitar no chão, você pode se ajoelhar, você pode falar: Senhor, eu estou aqui para suplicar, estou aqui para orar no Espírito, com súplica. Então oração com súplica é uma oração de clamor, de choro, de a gente se ajoelhar, da gente colocar a cara no pó. Então já é uma oração onde eu preparo um ambiente, um lugar para que eu possa fazer isso. Amém? E isso está falando que tem que ser em todo tempo. Todo tempo. O crente ele tem que viver debaixo de oração. O que mais? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está falando de vigilância, de você estar com o teu espírito atento, e está falando de você perseverar. O que é isso? As pessoas começam, se comprometem com Deus em jejuar e orar, depois param. Você tem que ir até o fim no seu compromisso. Eu já ensinei aqui, quando você fazer um voto com Deus, você não pode voltar atrás. Então você se comprometeu em jejuar, em orar, vá até o fim. E orar também por todos os santos, por todos os irmãos. Então orar no Espírito, basicamente, uma explicação rápida, tem a ver
com isso que eu acabei de explicar. Lá em Judas capítulo 1, versículo 20, é mais uma explicação que eu quero dar. Não vou ficar estendendo, por causa do horário, né? Judas capítulo 1, verso 20 fala o efeito da oração no Espírito. Qual é o efeito dessa oração, Angelo? Por que ela é importante? Aqui fala: edifiquem-se, porém amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. A oração no Espírito Santo, ela tem então o poder da eficiência de quê? De nos edificar. O que é edificar? O que seria essa palavra na prática? Fortalecer, dar forma, o que mais? Construir. Então você está construindo uma vida espiritual saudável, madura. Você está construindo. Você decide: não, eu quero ser um cristão sério. A partir de agora eu vou levar as coisas de Deus a sério. A partir de agora nós vamos levar as coisas de Deus com seriedade. Eu quero amadurecer espiritualmente. Então é uma vida que você constrói. Não é assim. Eu acabei de falar, João Batista levou quanto tempo? 22 anos. Para ficar quanto tempo pregando? 6 meses. Foi 22 anos Deus edificando ele. Ele pregando para ninguém no deserto. Mas quando aquele homem abria a boca, as pessoas se batizavam. As pessoas se convertiam à vida no Espírito. Por quê? Porque primeiro ele precisou se dedicar. Não adianta, irmão. Vocês acham que eu chego aqui, eu tenho o poder de convencer vocês? Eu tenho o poder de tirar mais de 100 pessoas lá não sei da onde, vir no meio do nada se reunir aqui? Isso é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito levava aquelas pessoas que João Batista estava pregando para o deserto. Quando você trabalha para o Espírito Santo, ele vai ser aquele que vai sustentar o teu ministério. João Batista se voltou para o Espírito Santo e servia a ele. Então o Espírito Santo que trazia as pessoas. Ele não tinha estratégia, ele não tinha encontro com Deus, ele não tinha o G12, ele não tinha célula, ele não tinha convívio, ele não tinha van para alugar para levar as pessoas, ele não tinha galão de água com água gelada, ele não tinha iluminação, não tinha cadeira. Ele só tinha uma coisa: 22 anos orando, suplicando no pó, no Espírito. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, a comida era gafanhoto e mel, gafanhoto e mel, gafanhoto e mel. Eu nem vou trabalhar para ter uma vida mais luxuosa, vou usar uma roupa de pele de animal mesmo, porque eu quero viver uma vida simples, porque eu não quero perder o meu tempo com outras coisas, senão gastar o tempo orando no Espírito. Então, quando aquelas pessoas chegaram, a estrutura espiritual já estava pronta para que houvesse a verdadeira conversão. Uma igreja, ela não é estruturada pelo prédio que ela tem, ela é estruturada pela composição espiritual dela. Quando você chega e você fala: eu estou sentindo uma coisa diferente nesse lugar, eu estou sentindo a vontade de orar, eu estou sentindo vontade de ser santo. Você pode ter certeza que tem gente ali que está há mais de 20 anos, de 15 anos, 12 anos, com a cara no pó, orando no Espírito. Você pode ter certeza, não existe acaso não. Existem pessoas pagando um preço muito alto. Então, ele está falando aqui que a importância de orar no Espírito com fé é o quê? A edificação da nossa vida espiritual. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O que ele está falando? Traduzindo essa frase ali: se você tem fé, se você tem convicção que a sua oração vai ser respondida, então gasta mais tempo orando no Espírito, gasta mais tempo falando com o Espírito Santo, gasta mais tempo investindo a tua vida espiritual em orando no Espírito, porque ele vai responder a sua oração. Você vai construir grandes coisas na sua vida, no seu ministério, se você tiver fé suficiente para gastar tempo se escondendo, se excluindo do ativismo, para ficar escondido só orando. O problema é que a gente está fazendo um monte de curso, está fazendo um tanto de coisa, está trazendo um tanto de treinamento para dentro das igrejas, enquanto Deus está falando: para tudo, todo mundo para, esconde, vai orar. Mas sabe por que a gente não ora? Porque a gente não tem fé que a oração vai funcionar, vai ser respondida. A gente não tem fé de que com oração nós estamos construindo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Tem gente que acha que está trabalhando para Deus quando está indo fazer as coisas. Não, vamos lá, vamos fazer isso, vamos visitar. Tudo isso é obra de Deus. Vamos evangelizar, agora vamos fazer aquilo outro, vamos fazer reunião de liderança, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo isso.
faz tudo isso, mas não ora. O que Deus está falando? Vocês não estão construindo nada, porque verdadeiramente está construindo quando você está orando no Espírito. Às vezes você fala, eu vou perder meu tempo, né? Às vezes pode pensar, poxa, o pastor ele podia visitar mais as pessoas, podia fazer mais evangelismo, podia fazer mais coisas. Por que eu não marco tantos compromissos? Tem igrejas, irmãos, que tem reunião com a liderança uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas eles não fazem reunião para orar juntos. Eu já fui pastoreado, eu era pastor e era pastoreado. Chegava para o meu pastor, 2 anos com ele, falou assim: o senhor nunca orou comigo. 2 anos eu aqui com o senhor nunca pôs a mão na minha cabeça e orou comigo. Nunca me chamou para a gente entrar na sala de oração e orar junto. E a gente sempre ocupado, vai no banco, resolve isso, manda e-mail não sei para quê. Eu falei, não, está errado. Aqui está falando que a verdadeira construção do ministério da nossa vida é quando nós estamos o quê? Orando. Aí a gente acha que a gente perde tempo quando a gente está fazendo isso aqui, ó. Irmãos, as maiores decisões da sua vida, os maiores resultados da sua vida serão decididos quando você estiver assim, ó, desse jeito. Eu lembro só de uma frase. Povo muito simples na assembleia, quando eu congregava, eles cantavam assim, ó, de joelho é melhor. Só essa frase que eu lembro. De joelho é melhor. Essa outra parte eu não lembrava. Por que, meu irmão? Porque de joelho é melhor. Por que de joelho é melhor? Porque é orar no Espírito acabei de ensinar aqui, com súplica, clamor. O que é clamor, Diego? É você estar pondo o teu coração na oração. É você estar colocando o teu coração na oração. Você sabe que você está indo para uma decisão. Você está falando, Deus, é nos altares que a minha vida é decidida. Antigamente eu era numa época que o marido era pingaiada, a mulher ficava 40 anos orando pela conversão dele, 20 anos, 30 anos, fazendo campanha de oração. Hoje em dia as mulheres estão largando o marido e casando de novo na igreja. E o pastor está casando o casamento delas. Porque falta o quê? Fé. Falta viver uma vida no Espírito. O crente está virando carnal. Eu acho que deveria mudar o nome de crente para outro nome, porque crente significa aquele que crê. E tem muito crente que não acredita mais no que faz, não acredita mais no que ora, não acredita mais na palavra. Então a palavra está falando bem claramente para nós: edifiquem-se. E ele está falando com amor. Porém, amados, com fé, orando no Espírito. Você quer construir uma vida abençoada? Você quer ter uma vida espiritual abençoada? Você quer ter um casamento abençoado? Uma vida profissional abençoada? Tudo abençoado? Constrói isso na oração. Não adianta você ficar ansioso. Não adianta, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que resolver. Não, você não tem que fazer nada. A Bíblia fala, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tem dia que tudo dá errado para mim. Tudo. Sabe o que eu faço? Eu não tenho problema de falar isso para vocês. A minha esposa sabe, eu durmo pouco. Eu tenho dificuldade muito grande de dormir de dia. Não consigo. Mas tem dia que está tudo difícil. Sabe o que eu falo para ela? Eu vou entrar no quarto, ninguém entra lá. Por favor, fecha a porta. E eu pego, começo a orar. Na hora que eu começo a sentir paz, vou lá, ligo o ventilador, deito na minha cama e durmo. Fala, Deus, ministra em mim enquanto eu estou dormindo. Tira uns 30, 40 minutos de sono durante o dia. Na hora que eu acordo, eu já saio do quarto, outro. Um monte de solução. Por quê? Edificando com fé, orando no Espírito. Alguém aqui, eu vou falar, vai parecer loucura, mas eu tenho certeza que tem gente que já fez isso. Alguém aqui já orou dormindo? Você está entendendo o que eu estou falando então? Você fala, parece que eu estou dormindo, eu estou acordado. Você até confunde. Já aconteceu com vocês? Por que você faz isso? Porque o teu corpo está dormindo, mas o teu espírito está ligado. E por que você precisa dormir? Porque o teu corpo, olha aqui para mim. Por que eu preciso dormir, Diego? Os seus amados ele dá enquanto dorme. Porque o teu corpo é inimigo muitas vezes do Espírito Santo. A tua razão é inimiga do Espírito Santo. Então você tem que fazer ela repousar, dormir. E aí o Espírito Santo vai ficar mais aguçado e vai falar para você: é isso que você tem que fazer. Tem gente que não para. Ó,
Não para. Meu irmão, vai tomar um maracujá e vai dormir. Para, não vai vender nesse dia, não faz nada. Eu estou te falando como seu pai, vai dormir. Ora e vai dormir. Eu tenho certeza absoluta, você vai acordar outra pessoa. O Espírito Santo vai falar com você. Porque a única hora talvez que ele consegue falar com você é a hora que você para, porque o dia todo você não consegue ouvir ele. É a única forma de você se render. Então a nossa vida ela é construída não em atitudes, não em acionismo. A nossa vida é construída em quê? Numa vida de oração no Espírito. Você precisa entender isso. É por isso que tem gente que às vezes fala assim, pessoas, aquela pessoa lá, eu não entendo ela, eu trabalho muito mais que ela tem mais coisas do que eu. Quem já viu isso? Eu faço muito mais coisa que ela, e ela tem mais do que eu. Por quê? Porque ela ora mais que você. Não é o quanto você faz, mas é o quanto você se rende ao Espírito e deixa Ele governar. Então é importante nós orarmos no Espírito. Primeira Coríntios 14, 15. Olha o que diz. Mais esse texto e mais um depois e nós já vamos terminar. 1 Coríntios 14, 15 fala: então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu acredito que a maioria das pessoas elas têm só orado com entendimento e cantado com entendimento. Nós precisamos começar a orar e cantar também em espírito. O que é cantar e orar em espírito? São duas explicações. Primeiro, é você buscar os dons espirituais, entre eles o dom de falar em outras línguas e de interpretação de línguas. Os dons não cessaram. O Espírito Santo ele não mudou. É muito importante, irmão, uma arma que você tem de defesa é a oração em línguas. Às vezes eu faço aqui, Paulo orienta que a gente não deve ficar orando em línguas assim, para que chega alguém e não entende nada. Mas nos cultos de oração, às vezes eu falo, gente, vamos orar em línguas. Justamente para aguçar você a pôr em prática. Porque nós não estamos, no culto de oração não está sendo ministrado aqui para ninguém. É todo mundo ao mesmo tempo sendo ministrado pelo Espírito orando. Então num culto de oração nós podemos orar em língua. Então eu falo, vamos orar em língua. Aí eu vejo os outros assim, gente, você tem que ter coragem de orar em língua. Eu lembro quando eu era Assembleia de Deus, né, o pastor e orava. A gente sentia aquele poder de Deus, aquele arrepio assim. Quem já sentiu isso? Fala, Deus está nesse lugar, estou sentindo o poder de Deus. Agora a gente fala, vamos orar em línguas. Aí eu pergunto, quem aqui ora em língua? Levanta a mão. Aí eu falo, então vamos orar em línguas. Aí, ora em línguas, irmão. Mas não estou entendendo. A princípio você não entende, mas a Bíblia fala que aquele que ora em espírito, ele não ora a homens, mas senão a Deus. Então quando você ora em espírito, você está sendo fortalecido espiritualmente. Diego, tem dia que você sente fraco? Tem. Sabe o que eu começo a fazer? Eu ligo o som do meu carro bem alto para ninguém achar que eu estou louco e começo a orar em língua alta. Irmãos, eu desafio aqui, quem ora em língua? Levanta a mão, deixa eu ver. Larga a mão de ser medroso e levanta a sua mão. Eu desafio você, o dia que você estiver mais desanimado, mais abatido, você orar 15 minutos em língua, 10 minutos que seja, acaba na hora o desânimo. Faz esse teste que eu estou te falando. Você tem que orar com entendimento. O que é isso? Uma oração que eu entendo o que eu estou orando, mas também tem que orar no Espírito. O que é isso? A minha razão não entende o que eu estou fazendo. Sabe por que muitas pessoas não têm coragem de orar em língua? Porque tem o medo de perder o controle. É justamente isso que você tem que fazer. Você tem que perder o controle. Você tem que orar em línguas. Então, você pega e começa a orar em línguas 10, 15 minutos, que seja. Eu tenho certeza, você vai na hora ficar melhor. Hoje mesmo, a gente estava lá na escola fazendo evangelismo, e aí eu fiquei muito cansado, senti assim um ataque espiritual muito grande. Aí a Dani falou, falta alguns minutos ainda para a gente entrar para dar a próxima aula. Eu falei, vamos lá no carro.
A gente ligou o som. E a gente fez o quê? E orando. 10 minutos. Já saí de lá, abri a porta e falei, vamos lá. Até demônio eu expulsei depois disso hoje lá. Vamos lá, vamos lá. Deus está conosco. Antes eu estava assim. Ah, bem, vamos desmarcar essa última aula aí. Eu estou cansado. Não dá. Nossa, estou muito cansado. Já fomos para a igreja hoje cedo orar. Já demos palestra aqui. Agora vamos dar outra. Está puxado. Semana toda, desde sábado, todo dia a gente está vendo na escola, com exceção de domingo. Na hora que eu orei, irmãos, em línguas, ela não falou nada comigo, ela orou em língua de um lado e do outro, mas ó, mandamos fogo. Na hora que a gente saiu de lá, irmão, saiu cheio de Espírito. Tem horas que você não precisa de entendimento, tem horas que você precisa perder o entendimento. Tem horas que você precisa do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? E cantar cantos espirituais também. Era tão bonito, eu lembro quando eu era criança, eu via pessoas sendo tomadas e cantando cantos espirituais. Quantos já viram Deus fazendo isso comigo aqui na igreja, me tomando? Deus quer fazer isso com você também. Mas você tem que deixar Ele fazer. Você tem que dar lugar para Ele. Amém? Então não seja uma pessoa só cheia de razão. Não, vamos aqui agora dar uma explicação teológica para isso. Aleluia. A graça, a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de nosso Senhor, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não, tem hora, irmão, que não tem que entrar no Espírito. Tem hora que não adianta essas coisas. Vamos ajoelhar aqui e vamos para o pau. Vamos orar no Espírito. Então, quando o pastor fala assim, gente, vamos orar em línguas, ele não está falando isso porque ele acha bonito. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Então, vocês precisam obedecer. Vamos orar no Espírito, principalmente os pastores, os diáconos. Vocês têm que mandar rajada, irmão. Não fica assim, não. Ora mesmo, meu irmão. É para orar. Ou tem alguém aqui que não acredita mais no dom de falar em línguas? Então você tem que congregar em outro lugar. Você está no lugar errado. Vai para outro lugar. Onde estão entendendo? Já teve várias vezes que eu estava orando em línguas e Deus deu a interpretação da língua que eu estava orando para mim mesmo. Eu entendi tudo que eu estava orando. Quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Já aconteceu isso comigo. Mas o dom, você não pode enterrar ele. Você tem que fazer o quê? Você tem que usar. Quantos estão entendendo? Amém? Eu quero dar um exemplo, para terminar, de uma oração no Espírito. Lá em 1 Samuel, capítulo 1. Samuel capítulo 1 diz, versículo 9: Samuel 1:9 diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, homem, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, e observando o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, e por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Verso 17: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era
triste. Repita comigo, o seu semblante já não era triste. Essa mulher, ela tinha um sonho de ter um filho. Nenhum médico podia curá-la. Nenhuma tecnologia da época podia dar para ela um filho. Quando nós estamos diante de uma situação que nós precisamos de uma saída, nós precisamos de uma resposta, e a gente se dedica, a gente busca recursos, a gente vai atrás. E então por último a gente fala, vou orar, porque eu tentei todas as alternativas, não deu certo. É claro que não deu certo, porque você tentou todas as alternativas, menos a primeira, a última, que deveria ser a primeira das alternativas. Porque você edifica, como nós lemos aqui, você constrói algo numa vida de oração no Espírito. Nós precisamos entender, irmão, que quando nós estamos orando no Espírito, nós estamos avançando. Nós estamos alcançando níveis espirituais, a qual unção, graça de Deus, bênçãos são liberadas para nós. Nós não precisamos nos desgastar com muitas coisas, não. Deus não quer nos manter ocupado. Deus quer nos manter em espírito. O diabo quer te manter ocupado. Deus quer te manter em espírito. E aí o que acontece? Naqueles dias tinha um profeta, um sacerdote chamado Eli. E aqui fala que ele estava o quê? Numa cadeira, sentado e encostado na onde? Na coluna, né? Para casa ele dormir e não cair para trás. Então você vê a situação que ele estava. Não estava nem para nada mais. A Bíblia diz que os seus filhos estavam mantendo relação sexual dentro do templo. Pegavam os alimentos consagrados que não podia ser de uso pessoal de comer e comiam e davam para outras pessoas. A casa de Deus estava totalmente sem santidade. A luz estava quase se apagando, a referência de Israel. Porque ele, como homem de Deus, tinha que ser referência. Então, esta mulher, ela está orando. E esse homem, embora sendo um sacerdote, perdeu o discernimento espiritual. Porque deixou de ter uma vida de oração no Espírito, julgou mal essa mulher. Essa mulher está bêbada. Por quê? Porque ela está ali há muito tempo, está mexendo a boca, mas não sai nada. Ela estava orando no Espírito. Por quê? Porque ela não tinha condições de ter um filho. Só tinha uma forma dela alcançar um impossível, orando no Espírito. Só existe uma forma de você alcançar um impossível, orando no Espírito. Só existe uma forma de você receber aquilo que pela sua força você não pode, orando no Espírito, edificando na fé, na oração no Espírito. Então essa mulher, ela se demorou, o texto fala, ela ficou vários momentos ali orando. E a Bíblia fala que ela mexia a boca, mas em nenhum momento saía a voz da boca dela, simplesmente saiu do coração. Ela estava orando no Espírito e estava orando com súplica, com lágrimas, com clamor. E o que é orar no Espírito? Não é só, preste atenção, a condição espiritual que eu ensinei, de orar em Espírito, não é somente a sua posição de clamor, de estar ajoelhado e chorando, mas é também a forma do entendimento de como você ora. Essa mulher, ela tinha um desejo de ter um filho, mas ela falou: Senhor, eu determino o meu milagre, eu determino a minha bênção, eu quero aqui restituir aquilo que eu perdi. Não, orar no Espírito é você entender a necessidade que existe no Espírito para a igreja, para a realidade, e você orar para que o seu desejo seja resposta para aquela geração. Então Ana, ela faz o quê? Ela tira o foco da situação dela ser vítima de não ter filho, e de uma mulher dentro da sua casa, sua empregada, ter um filho com seu marido. Então ela começa a orar: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolver esse filho para o Senhor, e ele vai ser um sacerdote, um profeta do Senhor. Ana queria um filho, Deus queria um profeta que substituísse Eli. Enquanto ela pediu um filho, Deus não deu, mas quando ela pediu um profeta, Deus falou: agora sim. Por quê? Ela começou a orar em Espírito. Tem pessoas que oram pedindo coisas para Deus e Deus não dá. Por quê? Porque elas estão pedindo coisas que nada tem a ver com o propósito de Deus, com o momento. Ah, eu queria que Deus me desse condição, dinheiro, e aí eu ia fazer a obra de Deus. Talvez você está orando isso porque o Espírito Santo,
você não orou no Espírito e não ouviu a voz do Espírito. Às vezes Deus não quer, você não tem dinheiro hoje para dar, mas Deus quer que você faça algo, que você ore mais, que você seja voluntário em algo. Então assim você deve agir. A palavra de Deus diz em Romanos 8:26. Romanos 8:26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. O que está falando? O Espírito Santo, ele está dando assistência para nós no momento de fraqueza, no momento que nós não sabemos orar. Ele está ali para quê? Para ser chamado por nós. Espírito Santo, eu não sei o que pedir, eu não sei o que orar, me ajuda, porque talvez eu estou orando errado e não estou recebendo. Então o Espírito Santo ensina você. Ana, deixa eu falar um negócio para você, Ana. Em vez de você ficar pedindo um filho, simplesmente para satisfazer a sua vontade de ter um filho, de ser mãe, faz o seguinte: pede para Deus um profeta, pede para Deus um homem que vai ser luz em Israel, porque Deus está querendo levantar um profeta. Orar no Espírito também é orar com entendimento espiritual, não simplesmente pedindo para que Deus venha sanar uma necessidade sua, mas que a sua oração seja a resposta para uma necessidade de Deus. Na maioria das vezes que nós oramos para Deus suprir uma necessidade que é nossa. O que a Bíblia fala? Vocês não têm necessidade de falar o que vocês precisam. Antes mesmo que a palavra saia da boca, eu já sei. Pode um filho pedir pão para o seu pai e o seu pai dá pedra? Quanto mais o vosso Pai celestial. Celestial está falando do quê? Espiritual. Não é um pai natural, é um pai espiritual, que dá coisas no Espírito, que depois materializam na carne. Quantos estão entendendo? Então são guerras que são travadas, irmãos, não aqui. Aqui. Você quer a conversão da sua família? Para de ficar brigando com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe. Trava guerras aqui. Fala: Espírito Santo, até hoje eu não consegui que eles convertessem. Me ensina a orar. Como que eu devo orar para a conversão do meu pai e da minha mãe? Como eu devo orar pela conversão dos meus filhos? Como eu devo orar em relação a essa decisão que eu tenho que tomar? Você deve orar por decisões, e deve orar até mesmo, antes de orar por decisões, orar para que o Espírito Santo te ensine a orar pelas decisões. Você está me entendendo? Não deve somente orar para tomar decisões, mas orar para que o Espírito te ensine a orar como você deve orar para tomar decisões. É isso que nós precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo nos ensinar. Então ali fala, da mesma forma ele vê a nossa fraqueza. Qual fraqueza? De nós não sabemos muitas vezes como orar. Então o Espírito Santo orientou Ana, e Ana ficou ali, abrindo seus lábios, mas não saía palavras, porque estava saindo do coração dela. E o Espírito Santo estava conduzindo ela. Então aquele homem falou com ela de forma rude: você está bêbada, para de beber vinho. Se fosse hoje em dia, né, como será que as pessoas agiriam? Um pastor dela, que não está nem para nada, só fica na cadeira, omisso no pecado dos filhos, mas ela vira com respeito e fala: meu Senhor, eu não bebi, eu tão somente sou uma mulher amargurada de espírito, estou orando, estou clamando aqui no Espírito. A palavra amargurada aqui no original é clamor. Significa, é a mesma palavra utilizada para trocar água amarga por água doce. Está escrito aqui. É um clamor que traz transformação. E aí ela foi educada com ele, mesmo ele sendo rude. Por quê? Porque ela era uma mulher que estava orando no Espírito. Então quem ora no Espírito, age no Espírito, não na carne. E ele estava agindo na carne. Mas ainda assim, aí ele tomou um simancol, falou: que Deus ache graça diante de você, que Deus cumpra isso que você orou. Ele como autoridade, embora sendo falho. E a Bíblia fala que ela foi embora, e o semblante dela não era mais triste. Ela foi embora com o filho nos braços. Mas por que ela foi embora com o semblante diferente? Porque ela pegou aquela palavra, falou: pronto, eu não vou orar mais por isso. Você nunca mais vê na Bíblia nenhum texto Ana orando por isso. Por quê? Quando você alcança no Espírito uma resposta, você fala: pronto, isso aqui está resolvido. Se foi decidido no mundo espiritual, a qualquer momento vai acontecer no mundo natural. Porque é lá que tudo é decidido, é lá que tudo é travado.
Ela não ora mais, ela vai embora e diz: o semblante dela não era mais triste. E então Deus dá graça. Aqui diz no verso 19: levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana, que é homem, né, o marido de Ana, coabitou, teve relações com ela, e lembrou-se dela o Senhor. Eles foram deitar para ir para a prática da oração, para ter uma noite de marido e mulher. E na hora que eles estavam tendo a relação, o que Deus fez? Eu me lembro da oração dela. E Deus colocou lá a semente, fez ela germinar. Então nasce Samuel. Aquilo que o médico não podia fazer por ela, Deus fez. Deus abriu o ventre dela. Por quê? Ela parou de orar por uma necessidade e fez que a sua necessidade se transformasse numa resposta à necessidade de Deus. O problema é que tem muita gente pedindo: Deus, abençoa isso, abençoa meus projetos, abençoa os meus sonhos, abençoa a minha vida. Não, nós temos que começar a orar: Deus, que esse projeto que está no meu coração seja uma resposta para a necessidade do Senhor nessa terra. Que esse projeto que o Senhor pôs no meu coração seja uma resposta para a necessidade da igreja. Posso ouvir amém? Que esse filho que o Senhor me deu, essa filha, seja uma resposta para essa geração. Amém? Que a saúde que o Senhor me deu, que depois que o Senhor me curou, seja para que eu me desgaste mais ainda em prol do Evangelho. Amém? Que os recursos que o Senhor me deu, eu possa devolver de volta em prol da causa do seu Evangelho. Quantos estão entendendo? Isso é orar no Espírito. Orar com clamor, que é você se quebrantando diante de Deus. Orar mesmo quando você está ocupado com outras coisas, em espírito. Orar falando em línguas, para que você seja renovado em fé, fortalecido. Porque a oração no Espírito, ela constrói. A oração no Espírito constrói. Tudo que você precisa realizar, construa na oração no Espírito. Amém? E por último, o que é orar no Espírito? É pedir coisas e falar de coisas que tem a ver com a necessidade espiritual, com a necessidade de Deus e não a nossa. Quantos estão entendendo? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, esse pequeno ensino, que a gente possa estar, em nome de Jesus, construindo isso em nome de Jesus. Amém? Nós continuamos com os trabalhos aqui na igreja no sábado, dia 18, né? Às 15 horas, em ponto, tá, irmãs? Vai começar aqui um encontro de mulheres, né? Nós vamos ter, tem aí, Gabriel? Nós vamos ter, o nome do ministério aqui de mulheres é Mulheres Extraordinárias. Olha que lindo, né? Então, nós vamos começar às 15 horas, né? É importante que venham todas as mulheres da igreja. Você quer falar alguma coisa? É importante que você não venha com seu filho, né? Deixe o seu filho com alguém, para que você seja ministrado. Deixe com o teu marido, deixe com a tua sogra, com o teu sogro, com um amigo, com uma amiga, para que você tenha um momento só para você. Tem muitas irmãs da igreja que vêm só ao domingo. Então é importante você pegar o WhatsApp, procurar saber, falar: irmãs, vamos estar lá no sábado, é a oportunidade de estarmos juntas. Ah, tem irmãs que são de outras igrejas, querem vir também cultuar com a gente. Amém, pode vir, está convidado, não tem problema. Então nós vamos começar às 15 horas, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tempo de comunhão, um tempo vocês vão receber uma palavra de Deus da pastora. Nós vamos ter, vou pedir para o pessoal do louvor vir, tá? Tá bom? Viu, Tainã? Eu, você, pastor Adriano, Paulo, tá? Nós vamos vir para fazer o louvor para elas. Depois do louvor a gente sai e deixa elas à vontade, né? Para que elas possam tratar os assuntos delas. Então a gente vai estar aqui, nós vamos ter que chegar um pouquinho antes, umas 12h30, para a gente preparar tudo, tá? Em nome de Jesus. No domingo, nós temos a Santa Ceia, né? Aqui na igreja, domingo agora 9h30 da manhã. Todos nós estaremos aqui para cear
e renovar nossa aliança com o nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, nós oramos em teu nome, agradecemos por essa noite, por esse culto. Declaramos que sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão enfermos, a tua cura. Repreendemos toda infecção, toda doença respiratória, toda doença que envolve bactérias, vírus. Através dessa mudança de tempo, muitas pessoas doentes com problemas respiratórios. Eu ordeno agora toda doença, assim como o Senhor me curou de bronquite, pneumonia, eu repreendo toda pneumonia agora. Eu repreendo toda bronquite, toda asma, toda doença infecciosa, toda doença respiratória, toda garganta inflamada, toda doença nos pulmões, nas vias respiratórias. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, saia deste corpo, no poder do nome de Jesus Cristo, que venceu toda dor e enfermidade na cruz do Calvário. Eu te mando embora agora. Enfermidade nos pulmões, enfermidade alérgica, enfermidade nas vias respiratórias, pneumonia, bronquite, asma, eu te mando embora agora, em nome de Jesus. Nunca mais saia agora este mal deste corpo e não volte mais, em nome de Jesus. Receba a tua cura em nome de Jesus. Amém.